Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 81. A gente ainda está estudando, sobre ângulos determinados por uma transversal. Essa é a parte 3 da nossa aula, então se você não viu ainda as partes 1 e 2, eu recomendo que você volte e assista, são as nossas aulas 79 e 80, ok? O objetivo nosso hoje vai ser aplicar as relações que a gente estudou nessas duas aulas anteriores entre os ângulos formados por duas paralelas cortadas por uma transversal, certo? Os materiais que você vai precisar vão ser os mesmos de sempre: caderno, caneta, lápis, borracha e régua, ok? Vamos relembrar rapidamente o que a gente estudou nas aulas anteriores, Então, a gente viu que quando duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, a gente tem três situações. A primeira delas é que quaisquer dois ângulos correspondentes, eles vão ser congruentes. Quaisquer dois ângulos alternos, seja internos ou externos, são também congruentes. E a terceira delas é que qualquer dois ângulos colaterais, internos ou externos, vão ser suplementares. Parece confuso, mas eu juro que não é. Então, assim, essas três primeiras informações que a gente teve aqui agora, essas três situações que a gente mostrou nas últimas aulas, são as três situações que vocês mais vão utilizar, Que a gente vai utilizar aí para resolver os exercícios. Vocês precisam saber essas três informações. Ângulos correspondentes são congruentes, ângulos alternos são congruentes e ângulos colaterais são suplementares, ok? Então vamos para os exemplos, Exemplo de número 1. Obtenha as medidas das aberturas dos ângulos destacados na figura, em que I1 e I2 são paralelas. Então, ele está me dizendo que essas duas retas aqui são paralelas e ele me deu esses dois ângulos aqui que estão desenhados. Observando, a gente lembra, que a gente já viu isso, que esses dois ângulos são correspondentes. Então, se eles são correspondentes, eles são congruentes. Se eles são congruentes, significa que as suas medidas são iguais. Por isso que basta fazer, então, 2x mais 20 igual a 3x menos 10. Resolvendo essa equação, a gente, no caso aqui, vai passar o 2x para o outro lado, fica negativo, e vamos passar o 10 para o outro lado, ficando positivo, ok? Eu vou ficar com 3x menos 2x e 20 mais 10. 3x menos 2x resulta em x e 20 mais 10 resulta em 30. Novamente aqui, é importante verificar qual foi a pergunta que o exercício fez. Ele não perguntou qual é o valor de x, não, ele perguntou qual é o valor dos ângulos. Como os dois ângulos são congruentes, eu posso escolher qualquer um dos dois para substituir e calcular. Então, eu vou substituir aqui na segunda equação 3x menos 10. No lugar do x eu coloco o 30, que foi o valor que eu achei. 3 vezes 30, 90. 90 menos 10, 80 graus. Ou seja, a abertura de cada um dos ângulos que está destacado ali no exercício é 80 graus. Tranquilo? Bem facinho de fazer, Vocês só precisam lembrar que esses ângulos ali são correspondentes. E isso você vai fazer enquanto você vai aplicando os exercícios aí. Vamos lá. Exercício número 2. Obtenha a medida de y sabendo que R é paralelo a S. Você vai olhar isso daqui e vai falar: meu Deus, mas como é que eu vou calcular esses valores? Eu não tenho como saber, essas duas retas paralelas não tá do jeito que a gente estudou. Olha só uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode traçar uma reta paralela a R e S, passando exatamente naquele ponto B que a gente tinha ali. Traçando essa reta, a gente vai ter dois ângulos aqui, A e B, que vão servir como parâmetro pra gente, ok? A gente sabe que A mais B vai ser 115. E quais são as outras informações que a gente sabe? A gente sabe ainda que 35 e A são ângulos alternos, internos, entre a reta R e essa reta auxiliar que a gente desenhou. Se eles são alternos internos, eles vão ter o mesmo valor, ou seja, A vai valer 35. Se A vale 35 e A mais B é igual a 115, 35 mais B tem que ser igual a 115. Por isso, eu vou ter que B vai valer 115 menos 35, portanto, B vale 80. Olhando na figura, a gente sabe que B e Y são ângulos colaterais internos. A prof vai até retornar aqui na figura para a gente observar. B e Y, são ângulos colaterais
estão do mesmo lado da minha reta transversal, e eles são internos porque estão nessa região interna entre essa reta auxiliar e a reta S, ok? Então, se eles são ângulos colaterais internos, a gente sabe que eles são suplementares, ou seja, a soma de B mais Y tem que fechar 180. Eu sei que B é 80, então Y vai ser 180 menos 80, Y vai me resultar em 100 graus. Portanto, a medida de Y é 100 graus. Observem que a gente utiliza todas aquelas medidas e aquelas relações que a gente estudou nas últimas 2 aulas. Então, vocês precisam saber e entender elas para conseguir resolver os exercícios, ok? A gente pode fazer de outra maneira também. Olha só, a gente consegue calcular o valor de Y de um outro jeito que aí vai depender de vocês, se é mais fácil ou mais difícil, né? Vocês podem escolher qual dos dois vocês preferem. Se a gente prolongar a representação da reta S para a direita, né? E representar a reta que passa pelo segmento BC, aqui, até cortar a reta R, e esticar essa reta aqui, tá vendo, ó? Esticar lá pra cima, a gente vai encontrar um triângulo aqui, olha, esse triângulo aqui. E a partir desse triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo vai ser sempre 180. Então, a gente vai ter aqui, olha só, esse 115, para achar o 65, eu faria 180 menos 115, acho o 65 aqui. E a partir do 65, eu sei que 65 mais 35 mais algum outro ângulo seria 180. Esse ângulo, no caso, seria 80. Aqui eu tenho, olha só, o Y mais 80 tem que dar 180, certo? Então, eu consigo encontrar, por fim, que Y mais 80 é igual a 180 e que Y também vale 100. Então, são 2 maneiras de resolver aí. Confesso que a do triângulo é um pouquinho mais difícil, acaba dando um pouquinho mais de cálculo e vocês têm que usar uma outra relação que é sobre triângulos, né? Que é algo que a gente já viu, claro, vocês sabem fazer, mas é algo que não está muito fresco na memória. Agora, ângulos alternos, ângulos colaterais, ângulos correspondentes, a gente está vendo nessas últimas 3 aulas, é só o que vocês estão estudando. Então, talvez esteja mais fresco na memória para aplicar daquela maneira lá, tá certo? Cuidado na hora de desenhar retas auxiliares, vocês sempre têm que cuidar aí com os pontos, né? Então, lá quando a gente desenhou a primeira, a gente fez ela cruzando exatamente no ponto B. Se você cruzar aqui, não serve de nada, precisa cruzar nos pontos certinhos ali, onde a gente tem algum vértice para poder funcionar essa nossa ideia da reta auxiliar, ok? Bem tranquilo, né, gente? Aplicação dos exercícios aí, de resolver, utilizando o que a gente viu nas 2 últimas aulas. Dá pra ver que é bem simples a resolução, né? A gente aí vai ter muitas coisas que são iguais, vai ter no máximo aí alguma coisa somada com outra que vai ser 180. A gente não tem cálculos muito difíceis, são todos cálculos bem básicos. O importante mesmo é vocês entenderem ali a teoria, saberem identificar cada um dos tipos de ângulo que vocês têm, né? Então, essa é a parte mais importante, identificar corretamente. A partir do momento que você identifica corretamente, o cálculo é muito simples e bem básico, ok? Não esqueçam de fazer os exercícios, de revisar o conteúdo que vocês têm disponível e volta a relembrar. Essa é a terceira parte da nossa aula. Então, se você não viu a parte 1 e a parte 2, você precisa assistir, né, para que fique mais claro esses exercícios que a gente resolveu aqui, ok? Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.